Fala pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. E na aula de hoje vamos trabalhar com dois conceitos que são muito utilizados na geometria, mais especificamente na parte de triângulos, que são a lei dos senos e a lei dos cossenos. Começando pela lei dos senos, a gente tem o seguinte: em qualquer triângulo, as medidas dos lados são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. Então, tenho aqui o meu triângulo ABC. Nesse triângulo tem as medidas dos lados, Azinho, Bzinho e Czinho, e os valores dos ângulos, alfa, teta e beta. O que diz a lei dos senos? Numa situação como essa, eu posso pegar esse lado A e o ângulo oposto a ele, que é o alfa. Então, eu tenho a seguinte relação: A sobre seno de alfa é igual a esse ladozinho B e o ângulo oposto, beta. Então, B sobre seno de beta, que também é igual ao lado C sobre seno de teta. Essa é a nossa lei dos senos. Bem tranquilinho, a gente vai ver a proporcionalidade entre os lados de um triângulo e os senos dos ângulos opostos. Mas vamos ver na prática como que vai funcionar essa lei. Exercício número 1. Na figura abaixo, calcule o valor de x. Então, temos aí um triângulo, temos aí dois lados e dois ângulos. E esses ângulos são opostos a esses lados. Logo, se eu tenho uma situação como essa, eu posso utilizar a lei dos senos. Pela lei dos senos, eu vou pegar o x e o seno de 45 igual 100 sobre seno de 30. Temos aí a nossa proporção utilizando a lei dos senos. Aqui a gente vai fazer uma substituição, né? Seno de 45 e seno de 30 pela nossa tabelinha. A gente sabe que seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o seno de 30 a gente sabe que é 1 sobre 2. Ó, denominador igual, posso cortar. X sobre raiz de 2, 100 sobre 1, eu posso multiplicar cruzado aqui. Então, vai ficar x vezes 1 dá x. 100 vezes raiz de 2 é 100 raiz de 2. Prontinho, descobrimos o valor de x, usando a lei dos senos. Aplicação simples, direta, prática, objetiva. Beleza? Vamos ver mais uma questão. Próxima questão diz assim, ó: no triângulo a seguir, determine a medida do lado AC, tendo em vista as medidas presentes nele. Use raiz de 2 igual a 1,4 e raiz de 3 igual a 1,7. Então, ele quer determinar o valor de AC, que ele já chamou de x, e as medidas que a gente tem aqui, ó, é o 10 centímetros, que é oposto aos 60 graus, e 45, que é oposto ao x. Condições perfeitas para usar a lei dos senos. Então, a gente vai fazer assim, ó: x sobre seno de 45 é igual 10 sobre seno de 60. Substituindo os senos, a gente vai ficar com x sobre raiz de 2 sobre 2 igual 10 sobre seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Novamente, posso cortar o 2 com 2, porque ambos estão no denominador. Eu posso multiplicar cruzado. Vai ficar x raiz de 3 igual a 10 raiz de 2. Passando raiz de 3 dividindo, a gente tem x é igual a 10 raiz de 2 dividido para raiz de 3. Como ele deu para a gente as aproximações dessas raízes, vamos substituir 1,4 e 1,7. Vai ficar 10 vezes 1,4 dividido para 1,7. 10 vezes 1,4 dá 14, dividido para 1,7. A gente tem aí aproximadamente 8,2, alternativa A. Próxima questão diz assim: no triângulo a seguir, qual é a medida do segmento AC, destacada pela letra X, dado que essas medidas estão em centímetros?
Então, vamos ver. Esse x aqui, ele é oposto a esse ângulo que eu não tenho. Esse 2 raiz de 2, ele é oposto a esse 135 graus, beleza. E esse 15 graus é oposto a um lado que eu não tenho. Vamos ver, como não tem nenhum valor aqui, será que eu consigo determinar qual seria esse ângulo? Com toda certeza, né? Porque se eu tenho um triângulo e eu sei que a soma dos ângulos dá 180, 135 com 15 dá 150, então está faltando 30 graus aqui para fechar nos 180. Prontinho, problema resolvido. Agora a minha proporção vai ficar x sobre seno de 30 igual 2 raiz de 2 sobre seno de 135. Bom, seno de 30, mole, mole, 1 sobre 2. Agora, seno de 135, se você lembrar do círculo trigonométrico, você vai ver o seguinte. 135, ele é um arco que está no segundo quadrante. Então, ele está aqui mais ou menos. 135 graus. O seno a gente vê no eixo Y. Então, o seno é essa medida. O correspondente do 135 está lá no primeiro quadrante, que é o 45 graus. Como é que eu sei que é o 45? Porque é o suplementar dele, tá? Então, o 45 graus também tem o mesmo seno que o 135 graus tem. Logo, nada impede da gente trocar esse 135 por 45 graus, que não vai fazer diferença quando a gente for calcular o seno, tá legal? Então, vai ficar assim, x sobre 1 sobre 2, que é o seno de 30, igual 2 raiz de 2, seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Temos aqui, ó, 2 corta com 2, esse raiz de 2 eu posso cortar com esse raiz de 2, sobrou só o número 2 aqui, x sobre 1 igual a 2, passou 1 multiplicando, logo, x é igual a 2 vezes 1, que é 2 centímetros. Mais uma continha resolvida. Tá certo? Então, pessoal, essa foi a lei dos senos. A gente trabalha com a proporção. Um lado sobre o seno do ângulo oposto a esse lado. Vamos agora a mais um conceito, que é a lei dos cossenos. Temos aí, então, a lei dos cossenos. O que vai me dizer essa lei dos cossenos? Ela diz que em qualquer triângulo, o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto desses lados pelo cosseno do ângulo formado entre eles. Olha que definição bonita. Só que não, né? Aí você vai parar e vai falar assim, ó, não entendi foi a nada. Explica para mim? Tá, mas eu vou explicar através do desenho. Essa lei dos cossenos vai dizer para a gente o seguinte. Se você tiver um triângulo e a medida de dois lados e um ângulo entre eles, você consegue determinar a medida do terceiro lado. É isso que diz, em curtas palavras, a lei dos cossenos. Você vai ter um triângulo, vai ter dois lados e um ângulo entre esses dois lados. Beleza, com essas informações você consegue determinar o outro lado que está faltando. E para isso, ele está descrevendo para a gente aqui uma fórmula. A fórmula é o seguinte. O quadrado de um lado, então vamos pegar aqui esse a ao quadrado. A ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Parece com o teorema de Pitágoras, né? Então, soma dos quadrados. B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso é o teorema de Pitágoras, na verdade. Só que acrescenta essa parte aqui, ó, menos 2 vezes, então vamos lá, menos 2 vezes o produto desses lados, ou seja, o produto desses dois lados, B vezes C, pelo cosseno do ângulo formado entre eles, ou seja, vezes ainda o cosseno do ângulo que está entre eles, cosseno de alfa. Prontinho, enunciei essa lei dos cossenos. É uma formulazinha que eu vou usar para calcular o valor no caso desse A. Ah, Alexandre, só dá para calcular o valor desse A? Não, você poderia enunciar partindo do C. Daí era só você alterar.
c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2 vezes a vezes b vezes o cosseno agora entre esse ângulo aqui. Aí você teria que saber esse ângulo. E a mesma coisa valeria para o b. Você teria que descobrir esse ângulo aqui, tá bom? Mas vamos fazer só com essa daí e saber que vale para qualquer medida dos lados. Vamos treinar aqui através de um exercício prático para ver como é que vai funcionar, ó. Na figura abaixo, calcule o valor de x. Temos aí um triângulo. Quais são as condições? Dois lados, um ângulo entre esses dois lados e quer saber o terceiro lado. Lei dos cossenos, de cara. Então, vamos enunciar a lei dos cossenos. X ao quadrado. Pensa que você vai começar a fazer um teorema de Pitágoras. Então, arma um teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, cateto, tá? Finge que é isso, para ficar mais fácil, né? Então, ó, x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Prontinho, esse seria o teorema de Pitágoras. Só que agora você vai acrescentar menos 2 vezes os dois lados, 10 vezes 15, vezes o cosseno de 60. E aí, lei dos cossenos, tem que entrar o cosseno em algum lugar, né? Vai entrar no finalzinho. Agora, vamos resolver. X ao quadrado é igual. 10 ao quadrado é 100. 15 ao quadrado, 225. Menos 150 vezes 2, 300. Vezes o cosseno de 60. Cosseno de 60 pela tabelinha vai dar 1 sobre 2. 1 sobre 2. Vai ficar x ao quadrado igual a 325 menos 300 dividido para 2, 150. Logo, x ao quadrado é igual a 175. X é a raiz quadrada disso. Raiz de 175, a gente vai fatorar rapidinho aqui o 175. Fatorando esse número, a gente vai ter 5. 5 vezes 3, 15, sobra 2, 25. 25 por 5 dá 5. 5 de novo, dá 7. 7 dá 1. Temos, então, na fatoração, 5 ao quadrado vezes 7. Ok. Colocando esse valor dentro da raiz, 5 ao quadrado vezes 7. Quem tem quadrado, sai da raiz. Quem não tem, fica. Então, x é igual a 5 raiz de 7. Prontinho. Ele não deu unidade, então pode deixar assim. 5 raiz de 7 é o valor do nosso x. Tranquilo? Mais uma questãozinha. Dois lados de um triângulo medem 8 centímetros e 10 centímetros e formam um ângulo de 60 graus. O terceiro lado desse triângulo mede, ó, ele está enunciando aqui a lei dos cossenos. Está dando a medida de dois lados de um triângulo. Então, tenho aqui dois lados, um vale 8 e outro vale 10. E ele disse para a gente que o ângulo entre eles valia 60 e quer descobrir o outro lado. Lei dos cossenos, né? X ao quadrado igual 8 quadrado mais 10 quadrado menos 2 vezes 8 vezes 10 vezes o cosseno de 60. Vai ficar x ao quadrado igual a 64 mais 100. 80 vezes 2, 160. Vezes cosseno de 60, 1 sobre 2. X ao quadrado vale 164 menos 80, né? Dividindo aqui vai dar 80. 164 menos 80 dá 84. A raiz quadrada de 84 não dá exata, então, novamente, a gente fatora. 84 fatorado. 2, 42, 2, 21, 3 dá 7, 7 dá 1. A fatoração deu 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7. Perfeito. Coloca isso daqui dentro da raiz.
vai ficar x igual a 2 quadrado vezes 3 vezes 7. Quem tem quadrado pode sair, quem não tem pode ficar. Então, cortou o quadradinho, 2 vai para fora. E quem não tinha quadrado ficou dentro da raiz. Como foi o 3 e o 7, 3 vezes 7, 21, multiplica. E finaliza o cálculo. Então, 2 raiz de 21 centímetros, alternativa A. Só deu A hoje, hein? Tranquilo, né? Vimos aí a lei dos senos e a lei dos cossenos. Ambas as leis servem para trabalhar com triângulos, que envolvem os lados e os ângulos internos desses triângulos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe nos comentários. E na medida do possível eu vou estar respondendo. Vejo vocês na próxima aula. Valeu!